Irmãos, vamos aproveitar o tempo agora e trabalhar bem com o tempo. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, quinto livro da Bíblia. Deuteronômio. Capítulo 11. Vamos ler e meditar a partir do verso 1, enquanto você vai achando, se coloca de pé, como é o nosso costume, né? Para nós agilizarmos. Senhor, nosso Deus e Pai, fale a cada um conforme o Senhor falou no meu coração por meio dessa mensagem, que se encontra no quinto livro da Tua Palavra, livro de Deuteronômio, capítulo 11. Usa-me conforme a Tua vontade para que a igreja continue sendo edificada em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Deuteronômio 11, 1 em diante. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, e todos os dias guardarás os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Considerai hoje, não falo com os vossos filhos, que não conheceram, nem viram a disciplina do Senhor, vosso Deus. Considerai a grandeza do Senhor, a sua poderosa mão e o seu braço estendido, e também os seus sinais, as suas obras que fez no meio do Egito, a Faraó, rei do Egito, e a toda a sua terra, e o que fez ao exército do Egito, aos seus cavalos e aos seus carros, fazendo passar sobre eles as águas do Mar Vermelho, quando vos perseguiam, e como o Senhor os destruiu até ao dia de hoje, e o que fez no deserto, até que chegaste a este lugar, e ainda o que fez a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, filhos de Ruben, como a terra abriu a boca e os tragou, e bem assim a sua família, suas tendas e tudo o que os seguia no meio de todo Israel, porquanto os vossos olhos são os que viram todas as grandes obras que fez o Senhor. Amém. A igreja pode ser assim. Irmãos, aqui nesse quinto livro da Bíblia de Deuteronômio, a mensagem nesse trecho aqui era para que Israel amasse o Senhor e todos os dias guardasse os seus preceitos, mandamentos, estatutos, ensinamentos, seus juízos, para que eles pudessem, por isso, viver. Para que eles pudessem viver por isso, por essa obediência aos mandamentos do Senhor, os preceitos e a tudo o que está, como estava para eles também à época, estava escrito na lei de Deus. Então isso Israel tinha que ter em mente e não podia perder de vista, porque nisso estava a bênção de Deus sobre a vida de Israel. Nisso estava a manutenção de Deus no povo de Israel. Era a sobrevivência espiritual deles, era a vida deles, era tudo que eles precisavam de fazer, os israelitas, não é? Verso 2: considerai hoje, não falo com os vossos filhos, que não conheceram, nem viram a disciplina do Senhor vosso Deus. Considerai a grandeza do Senhor e a sua poderosa mão e o seu braço estendido. A mensagem era para aqueles que viram tudo que Deus fez, as maravilhas, os sinais que Deus havia operado. Era a mensagem para eles.
Como está aqui no versículo de número 2. 3. E também os seus sinais, as suas obras que fez no meio do Egito a Faraó, rei do Egito, e a toda a sua terra. O que Deus fez na terra do Egito? Não é? A Faraó e a toda a sua terra. Deus enviou pragas, Deus ele feriu o Egito. Nós conhecemos a história, quem conhece a Bíblia sabe o que eu estou falando. O que acontecia? Quando Deus feria a terra do Egito, os egípcios com as pragas, o que acontecia com o povo de Israel? Nada. Por quê? Porque Deus, ele estava com esse propósito de ferir apenas os egípcios e não os israelitas. Os israelitas estavam no Egito, mas as pragas não alcançavam eles, porque Deus os protegeu. Então isso é uma coisa que a gente precisa entender. E aqui, que é uma passagem que fala sobre lembrança, eles deviam ter isso em mente, eles deviam lembrar disso. Alguns eu creio que se lembraram, outros deveriam ter lembrado e não lembraram, e por isso acabaram morrendo no deserto de serpentes abrasadoras, escorpiões, de secura no deserto, pelo qual eles caíram mortos, porque eles esqueceram, muitos esqueceram das obras de Deus. Então esse trecho era para que eles tivessem na memória tudo que Deus havia feito, né, na terra do Egito, e os grandes livramentos que Deus efetuou no meio do povo de Israel. Por exemplo, hoje o mundo ele tem sido atingido pelos juízos de Deus? Sim, não tem como negar, não é? Mas eu vejo que muitos servos de Deus têm sido protegidos por Deus neste mundo. Alguns caíram, morreram, não quero entrar no mérito da questão, se morreram porque chegou a hora, ou porque estavam devendo para Deus. Eu não quero entrar nesse mérito e nem posso. Mas eu tenho essa convicção no meu coração, de que Deus tem livrado a muitos servos seus neste mundo apocaliptizado, cheio de juízos, doenças. E as doenças, elas vão se proliferando, crescendo na terra. Vivemos um cenário meio que incontrolável, não é? Assim, incerto, o povo com medo. Mas eu entendo que pode até um cristão morrer pela vontade de Deus. Ele pode até pegar uma doença, não estou dizendo que isso não pode acontecer não. Mas se acontecer com o servo de Deus, vai acontecer pela vontade de Deus. Porque na vida do servo de Deus, manda Deus. Ninguém vai ceifar a vida do servo de Deus antes da hora. Nenhum israelita foi atingido por nenhuma praga dessas que Deus, com elas, feriu a terra do Egito. Então isso para nós é um ensinamento de que Deus protege como ninguém. Ninguém há como Deus, certo? Então às vezes nós ficamos meio pensativos, né? Assim dá aí um alastramento da doença, algumas pessoas acabam morrendo e a gente fica meio pensativo. Mas o cristão não pode se esquecer de que a vida dele está na mão do Senhor, não é?
Sabe por quê, irmãos? Porque se não for assim, Deus não é Deus. Por isso que é assim, porque Deus é Deus. Quando a pessoa se entrega a Deus, ela passa a fazer parte do povo de Deus. Deus passa a dominar a vida da pessoa. Deus passa a ser Senhor da pessoa. Então é por isso que, como Israel devia fazer isso, nós também devemos fazer. Não devemos esquecer dos ensinamentos do Senhor, da palavra de Deus, porque por ela nós vivemos nesta terra. Quando sai uma notícia bombástica aí de que o mundo vai ser devastado por uma doença, ou por uma onda, por um tufão, por um furacão, por um terremoto, por coisas do gênero que quase todo dia a gente está vendo, é uma tragédia. O cristão que é cristão, ele vai pensar assim: eu não vou assim me apavorar muito não. Eu vou tomar cuidado. Isso não quer dizer que você não tem que ter cuidado. Cuidado a gente tem que ter, mas tendo cuidado, quem te protege é Deus. Ao redor da sua vida, Deus se faz escudo, para que antes que algo te atinja, Deus lance por terra aquilo ali. Se não for a sua hora, Deus vai te proteger. Não é o caso da doença não vir até você, não. Ela vem, mas quando ela vem, há uma proteção sobre a sua vida. No nosso caso hoje, nós temos também o sangue de Jesus Cristo sobre a nossa vida. Nós temos o poder de Deus sobre a nossa vida para nos proteger de toda e qualquer doença mortal, letal, fatal. Então o crente tem que ter essa visão. Senão ele vai se entregar ao pavor e ao medo. Mas... E olha só aqui no verso 4: o que fez ao exército do Egito, aos seus cavalos, aos seus carros, fazendo passar sobre eles as águas do Mar Vermelho, quando os perseguiam, e como o Senhor os destruiu até o dia de hoje. Irmãos, é muito mencionado esse milagre que Deus fez, da abertura do Mar Vermelho. É muito mencionado nos Salmos, né? Você vai ver esse milagre muito mencionado na Bíblia. Por quê? Porque foi um grande livramento de Deus. Nós conhecemos a história. Deus, quando o povo de Israel saiu do Egito, ali liderado por Moisés, e Moisés sendo comandado pelo Senhor, eles chegaram até o Mar Vermelho. Quando eles chegaram até o Mar Vermelho, não tinha como o povo passar atrás do inimigo, o exército de Faraó do Egito, querendo pegar o povo. E Deus, ele deu uma ordem ao profeta Moisés. Ele usou o profeta Moisés para que estendesse ali a sua mão sobre o mar, e o mar abriu e o povo passou. A gente fica imaginando, né, aquele grande mar abrindo para o povo passar. 2 grandes muros de água, uma à direita, outro à esquerda, para o povo passar. E o povo passou. E enquanto o povo passou, o mar ficou aberto, porque o caminho que Deus abre, ninguém pode fechar. Amém. Mas Deus permitiu depois, ali ao longo da travessia, o exército de Faraó caminhar e ir em direção ao povo de Israel. E o que aconteceu? Quando eles chegaram do outro lado do mar, Deus novamente dá uma ordem ao profeta Moisés, para que ele estendesse novamente a sua mão para o mar. E o mar se fechou. E morreram todos os soldados do exército de Faraó.
nas águas do Mar Vermelho. Então, aqui está mencionando, isso já havia acontecido. Eles deviam ter isso em mente. E nós precisamos de entender também. Qual que é a aplicação para nós? Quantas coisas nós já temos visto ao longo da nossa caminhada, trajetória cristã? Quantas coisas, quantas manifestações, operações de Deus? Então nós também temos que lembrar das coisas que Deus fez, para que Deus continue nos abençoando, nos guardando de todo mal. Quem se esqueceu do que Deus fez, caiu pelo deserto, se rebelou contra Deus. O verso 5 diz assim, e o que fez no deserto, até que chegastes a este lugar. Quantas coisas Deus fez no deserto, quantos livramentos. Desertos ali, como eu falei agora há pouco, de serpentes abrasadoras e escorpiões. Deserto onde não havia água para o povo beber, e Deus fez verter água da rocha para o povo beber e os animais beberem ali. Aquele deserto onde Deus, Ele provou o povo. Sabe por que Deus provou o povo? Naquele deserto onde Deus sustentou o povo com maná do céu, para fazer o bem para o povo, a Bíblia fala. Só que o povo não entendeu. Então, para que Deus nos prova? A intenção da aprovação de Deus é nos fazer o bem e não o mal. Mas se Ele vai fazer o bem ou o mal, vai depender de como a pessoa passa pela prova. Assim como Ele provou o povo de Israel no deserto, e os que não creram caíram mortos pelo deserto, assim também é com a gente. Às vezes eu falo sobre isso. Este mundo é um tipo de deserto que nós estamos atravessando, nós estamos passando. E o povo tinha um endereço. Qual era o endereço? A terra de leite e mel, Canaã. Quem creu, perseverou, entrou na terra de Canaã. Quem não creu, morreu. E a Bíblia fala de uma Canaã celestial para nós. E nós estamos passando pelo deserto deste mundo, desta vida. E se nós suportarmos, como suportaram ali Caleb e Josué, nós vamos passar pelo deserto desta vida, sem que o deserto nos atinja de uma forma fatal, sem nós sermos atingidos pelas serpentes abrasadoras, pelos escorpiões, pela secura do deserto, porque Deus se manifesta no deserto desta vida. Neste mundo Deus tem nos guardado, tem nos abençoado. Deus não vai guardar um cristão por qualquer outra coisa que não seja a sua fé de guardar os mandamentos do Senhor. Eu creio assim, se eu estou neste mundo e eu sei que eu estou aqui de passagem, eu sei que eu estou caminhando para a Canaã celestial, onde não haverá mais dor, lágrima, tristeza, porque essas coisas passarão, já serão passadas. Se eu sei que eu estou caminhando para lá, venha o que vier, eu sei que Deus é comigo. Virá a tribulação, virá a doença, problemas virão, mas não me atingirão antes que Deus venha, porque o Senhor é Deus que me protege, e Ele só atingirá a minha vida se Deus quiser. Não é que eu sou inatingível, não. Eu posso ser atingido, só se Deus quiser. Eu e qualquer outro que creia no Senhor, lógico, obviamente, né? Então, nós precisamos de lembrar das coisas passadas. Ah, pastor, mas eu ouvi falar por aí que a gente não pode viver de passado. Quem vive de passado é museu. Não é nesse sentido falando. Lembrar do que Deus fez não é ser museu. Lembrar do que Deus fez é ser cristão avivado para Ele continuar fazendo. O mundo tem seus jargões, mas nós cremos no que Deus fez no passado e continua fazendo, e eu creio que há de continuar daqui para o futuro.
Então isso é importante. Muitas pessoas acabam ficando pela vida, pelo mundo, porque elas se esquecem do que Deus fez em suas vidas, essas pessoas. Então o esquecimento, esse tipo de esquecimento, a Bíblia fala que nós temos que vigiar para não termos ele na vida. E se a gente pegar o histórico do povo de Israel, o povo de Israel foi um povo, essa parte do povo que não entrou na terra prometida, foi um povo murmurador, reclamador, contencioso, rebelde. Não é? Então o cristão ele tem que ter essa paz no coração que advém por ele guardar os mandamentos do Senhor. É isso que vai te dar paz no deserto deste mundo, desta vida.